Esse último conjunto de slides pretende completar o que a gente já vem apresentando no primeiro conjunto e no segundo. Daí, então, que nós precisamos agora abordar o assunto do Jesus mesmo que subjaz aos evangelhos. Se os evangelhos são a história de como Jesus morreu e ressuscitou para a nossa justificação, como ensinou o apóstolo Paulo, ou se os evangelhos ou o evangelho trata da apresentação ou da indicação de Jesus Cristo, de Jesus como Cristo e o Senhor, o Salvador do mundo, como ensina o discurso de Pedro em Atos capítulo 2, ou se no evangelho ou se manifesta a história de Jesus de Nazaré e a sua compreensão de como Deus atua, ou da penetração, da entrada do reinado de Deus no mundo. Ora, nós precisamos entender, então, que Jesus, por um lado ou por outro, seja qual for a entrada que façamos no Evangelho, ele é o personagem central, a pessoa principal. Que Jesus estamos falando? Segundo os Evangelhos, um personagem histórico que iniciou sua pregação na Galiléia, realizando milagres, ensinando e fazendo curas, e depois morreu em Jerusalém. Também eles afirmam que, algo extraordinário, uma figura humana, ele foi ressuscitado dos mortos por Deus, retornou à vida. Ora, esse personagem, essa pessoa, também chamada Jesus, é o objeto dos evangelhos. Costuma-se questionar muito a partir dos evangelhos por que são discípulos que falam dele e não outras fontes externas. Ora, a gente tem que talvez responder, o que você vai ver no conjunto de slides, que esses discípulos são os que conheceram Jesus e conviveram com ele, de modo que nenhum outro grupo estaria mais interessado nessa história de Jesus do que os próprios discípulos. Por sua vez, os discípulos o comunicaram, contaram essa história para outros. E aí é necessário entender também a maneira como os discípulos escolheram contar sobre Jesus, isto é, narrando, relatando, fazendo histórias acerca dele. Portanto, nós precisamos entender que a natureza narrativa, ou a base narrativa dessa história de Jesus, ou o chamado Evangelho, se transforma também na base narrativa dos Evangelhos. De modo que a gente tem um Jesus muito mais narrado do que historiografado no sentido da historiografia atual. E nós temos um Jesus narrado muito mais no interesse dos seus discípulos que conviveram com ele. Portanto, eu te peço para acompanhar esse conjunto de slides, refletir juntamente comigo acerca dessa questão, e que é uma questão que tem muitas repercussões e implicações teológicas para nosso conhecimento de Jesus de Nazaré. Vamos lá então. Quero que você observe bem o quadro que está diante de você. Normalmente ele é resumido ao chamado problema sinótico. Por que o fato dos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, terem uma base narrativa comum é um problema? Essa aqui é a questão. Eu não sei por que é um problema, mas o fato é que nos últimos 200 anos constituiu-se toda uma série de estudos dos evangelhos sinóticos chamado problema sinótico. Talvez a questão fundamental seja a seguinte: nós vamos, na verdade, passar bem rapidamente por isso, porque não vamos nos ater muito a questão problemática dessa base narrativa comum. Mas o fato problemático é que, ou que se levanta como problema, apesar da base narrativa ser comum, ela ter sido produzida em três evangelhos diferentes, em lugares e datas e por autores e comunidades seguidores de Jesus diferentes. Então, este aqui constitui o problema. Como eles teriam acesso a uma base narrativa comum em lugares, situações e perspectivas e autores e comunidades diferentes. Eu gostaria de resumir isso para você em 2 pontos. Primeiro, nós temos uma narrativa comum. E segundo, nós temos um conjunto de discursos também comuns a Jesus, isto é, os 3 evangelhos dizem que Jesus disse as mesmas coisas em todos os 3 evangelhos. E os 3 evangelhos também narram que Jesus fez as mesmas coisas nos 3 evangelhos. E isso em situações, circunstâncias e datas e com pessoas, autores e receptoras diferentes. Como isso aconteceu, por que aconteceu e as formas que isso veio resultar nos 3 evangelhos, é o que a gente chama então a questão sinótica.
Olha, eu gostaria de resumir isso em duas respostas que subdividir em duas respostas de uma resposta só. Nós temos uma base narrativa e uma seleção de discursos. Aponta-se hoje em dia que Marcos seja a fonte para essa base narrativa. E aponta-se hoje em dia que uma fonte, uma coleção de discursos chamada que seja a fonte para a base, para essa base discursiva, para esse fundamento discursivo, essa coleção discursiva. E, naturalmente, cada um dos autores ou cada um dos evangelistas, eles reproduziram à sua maneira esse material que tinham em mãos. O fato de eles terem um material não significa que fizeram uma cópia servil desse material. Eu imagino, quero que você venha imaginar comigo também, que eles tinham muito mais coleções destacadas entre si e que eles fizeram um trabalho extraordinário a partir da base narrativa comum de repensar, conciliar essas informações, esses relatos e esses discursos que eles possuíam. Daí se explica a diferença entre eles, até que posicionamento na ordem cronológica de acontecimentos dos relatos e dos discursos. Eu entendo que isso é suficiente para a gente, por enquanto, nesse curso, nos satisfazermos com essa questão. Gostaria de adiantar o nosso tempo para o slide seguinte e finalizar a nossa segunda aula com essa questão, que eu denomino, como você vê no slide, da história de Jesus para a narrativa de Jesus. Vamos aprofundar um pouco mais, nos detemos um pouco mais nesse aspecto de que, se os discípulos registraram, enquanto tais, as memórias da atividade pública de Jesus, da qual eles mesmos foram as testemunhas iniciais, que se tornaram a pregação que fizeram, para depois constituir as comunidades receptoras e, por sua vez, retransmissoras dessa pregação, o que nós temos, então, é a necessidade de entender esse processo. O que está presente ali? Em que medida aquilo reflete, de fato, o retrato exato de quem Jesus foi e do que ele fez e do que o resumido do que ele fez e do que ele disse. É claro que a gente tem uma carência de mais informações históricas acuradas a respeito disso. Fica difícil, portanto, a gente requerer uma exatidão histórica nos termos do que a historiografia moderna, não a contemporânea, exige para esse tipo de documento que a gente tem, ou de obra que a gente tem, ou de personagem histórico, como foi Jesus e seus seguidores em suas primeiras igrejas, de onde nos vem o Novo Testamento, ou os Evangelhos sinóticos. É um pouco complicado requerer isso porque simplesmente inexistem essas informações, inexistem essas fontes. Por outro lado, veja neste outro slide que nós podemos trabalhar com outra visão dos evangelhos. Podemos vê-los, como eu disse, como aumentos a partir de uma base narrativa e de uma coleção de discursos fundamentais. Isso aconteceu, de fato, entre os anos 30 e 65, quando datamos o primeiro evangelho escrito que se tem notícia, provavelmente o Evangelho de Marcos. Nós temos interpretações, ampliações, acréscimos que foram sendo efetuados na história de Jesus no decorrer desse período. Se você retornar ao livro de Atos e ao mundo mediterrâneo, aquele slide do mundo mediterrâneo, vai perceber como isso foi intenso, como se falava de Jesus o tempo todo. Então, nós não podemos separar, utilizando qualquer método histórico, científico, separar essas obras aumentadas dessa base narrativa e discursiva comum ou fundamental. Isso certamente vai resultar em fracasso, em descrédito e em rejeição dos próprios evangelhos. No slide seguinte, mostramos então qual é a postura correta, pelo menos a que eu julgo mais correta e apresento a você, que é não pensar em termos do Jesus histórico, ou real e tal, interpretado, mas pensar em termos do Jesus narrado. Isto requer algumas coisas de nós, como a gente falou no início, entender a natureza da narrativa, diferentemente da natureza da história. E, ao mesmo tempo, agora aplicarmos isso um pouco ao nosso assunto. De que maneira?
Vamos entender que a história de Jesus, ela aconteceu como de fato está lá apresentada na sua base narrativa. Jesus foi alguém que foi batizado, viveu, falou, agiu, morreu e ressuscitou, tal como está lá, dito naquela estrutura narrativa, digamos, fundamental, original, de base. Mas vamos entender também que essa história não está apenas registrada tal como está lá, ela também está interpretada, não no sentido de que pessoas aplicaram algum método assim, interpretativo científico, mas no sentido de que elas foram buscando compreender, significar e dizer como essa história dava sentido às suas vidas. Então a história de Jesus é, de fato, uma história, mas também uma história acerca dele e dos seus discípulos. E como é que eles interagiram nessa história. Portanto, a gente tem que entender, como o próximo slide aponta, para o elemento da característica fundamental de uma narrativa, que é o encadeamento de fatos e ideias entre personagens num dado período ou mais períodos de acontecimento, que envolve também a explicação, a compreensão e, poderíamos até dizer, o envolvimento de todos que ouvem a história. Nós temos acontecimentos, mas acontecimentos que envolvem pessoas. Nós temos que analisar juntos, entender juntos essas duas coisas como características da história. E o entrelaçamento vai sendo conduzido ao longo de um tempo, que no caso da história de Jesus é um tempo muito grande, 2 anos e meio. E ao longo desse tempo, algo vai se tornando importante, algo vai crescendo, algo vai nascendo. E isso que nasce é a compreensão de que naquela pessoa chamada Jesus de Nazaré, nós temos alguém muito mais importante do que, ou uma identidade muito mais significativa do que a simples convivência com ele parecia sugerir. Observe esse slide então agora. Esse slide pretende dizer a você, ou reafirmar, isso que a gente está então querendo dizer e até concluir nossa aula, nossa unidade com essa afirmação. Vejam que Jesus, a certa altura da história, e todos os 3 evangelhos são fiéis em reportar esse acontecimento, Jesus pergunta aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Ora, como é que eles poderiam dizer algo acerca de Jesus se observar o que ele estava fazendo e dizendo? Portanto, a partir do que ele fazia e dizia, os homens construíram certa identidade dele. Você conhece a história. Ele é um dos profetas, ele é Elias, ele é alguém, então, com essas características, porque as suas características nos permitem identificá-lo assim. Ora, é disso que a história trata, é disso que a narrativa trata de Jesus. Como identificá-lo? Quem é ele? Jesus mesmo estava se dando a eles e perguntando, como vocês me identificam, então? Porque ele se dirige ao discípulo e diz, mas vocês que convivem comigo, como me identificam? Que identidade me atribuem? Ora, essa identidade é a própria afirmação do eu de Jesus. Por outro lado, essa identidade também é a afirmação que os discípulos davam ao eu de Jesus. Por outro lado ainda, e finalmente, essa identidade também era uma afirmação do eu dos discípulos. A gente tem que entender que nossas histórias que formam nossos eus, as pessoas que nós somos, elas nos vão constituindo a nossa própria identidade. Mas que são coisas abertas, elas crescem à medida que nós vivemos. Os discípulos organizaram suas vidas aprendendo a Jesus a partir da identidade que davam a eles, entendendo a partir dessa identidade o que as próprias histórias com ele favoreciam esse entendimento e também como é que isso modificava as suas próprias vidas em função de suas próprias necessidades. Simplificando isso tudo, se é que ficou difícil para você entender, nós vamos terminar dizendo o seguinte, nesta aula. Entenda que a identidade de Jesus é fornecida pela sua própria história. Então, a negação dessa história é a negação da identidade de Jesus. E a identidade de Jesus é a base para a nossa própria fé. Cremos nele conforme ele está identificado nas histórias que estão narradas nos evangelhos. Portanto, tenha fé nessa identidade e creia que ela é fiel às histórias narradas nos evangelhos. E você será
bastante feliz e também a sua própria identidade será construída ou refeita ou aberta à própria identidade de Jesus. Bem, terminamos por aqui essa aula. Não se esqueça de dar uma olhada no texto explicativo para tirar dúvidas. Também você vai olhar o texto complementar e fazer mais uma avaliação ou um estudo comprehensivo daquele texto. E espero vê-lo na próxima aula, quando vamos entrar especificamente no Evangelho de Marcos. Aguardo você lá.